lá, capítulo de número 13, versículo de número 6. Vamos ler até o 9. Eu estou com a Almeida Revista Atualizada. Lucas capítulo 13, versículo 6 a 9 diz assim: Então Jesus proferiu a seguinte parábola: Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela. Veja aí, vindo procurar. Olha a disposição desse homem. Não achou. Ao versículo 7. Pelo que disse ao viticultor. Aí ele estabelece aí o período que ele vinha e não tinha aí um retorno da sua vinda. Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-las. Muito obrigado, podeis tomar os vossos assentos. Antes de iniciar a fala, eu quero dizer que sábado próximo, querendo Deus, é a nossa Santa Ceia, tá? Sábado próximo, a nossa Santa Ceia. Então, toda vez que for no sábado da ceia, nós não teremos culto na sexta, tá? Sexta-feira, então, não teremos culto, porque senão fica 3 dias consecutivos aí, ninguém dá conta, né? Então, sexta-feira não tem culto, todo mundo tranquilo, na sexta, para no sábado nós estarmos aqui ceando para a glória de Deus. Temos também no sábado pela manhã, no nosso Templo Jerusalém, Homens com Propósito. Todo primeiro sábado do mês, o sábado da ceia, das 7h30 até as 9h30. Olha aí os machos que não trabalham durante a manhã do sábado. Uma boa agenda é tirar um período de consagração com o nosso pastor Maxwell, juntamente com todos os homens que têm propósito, todo primeiro sábado do mês. E nesse sábado teremos mais uma oportunidade, tá bom? Queridos, quando nós olhamos para a disposição deste homem, que há 3 anos vinha procurar fruto na figueira, nós percebemos algo importantíssimo, que também faz parte da realidade daqueles que querem viver os projetos de Deus na vida. Dá muita manutenção, dá muita mão de obra, dá muito trabalho você colher fruto, irmãos. Dá muito trabalho, né? Desde a cultivação das plantas, da plantação, da vinha, seja qualquer que for a plantação, quando ela produz muito, e quanto maior a produção, maior também o trabalho para colher esse negócio, tá? Maior, olha o que você vai pedir para o Senhor, né? Os jovens ficam pedindo: Senhor, me dá um varão. E aí as varoas, os varões: Senhor, me dá uma varoa. E não sabe que dá uma mão de obra, o negócio de manter um casamento, quando recebe a benção, né? E aí esses que não tem filho: Senhor, dá-me um filho, igual aquele: dá-me um filho, senão eu morro. E um filho dá uma mão de obra, irmãos de Deus, né? Dá uma olhada para esses que têm filho pequeno, estão com os olhos fundão, lá, ainda mais quando trabalha durante o dia, tem que ajudar a mulher em casa. Misericórdia, né? Então, colher dá trabalho, né? O cultivo e os cuidados intensos são necessários ao longo de todo o processo da plantação. E a Bíblia nos incentiva, né? Vamos ler um texto, ela fala muito nessa linguagem, porque é uma linguagem bíblica. Olha lá em Gálatas, capítulo de número 6, versículos de número 7 a seguir. Ela nos incentiva a semear, a plantar, mas observar que tipo de semente nós estamos lançando. Porque olha só quem está de olho na tua semeadura, e a nossa vida ela é uma semeadura, né? Nós estamos colhendo resultados sempre estamos colhendo resultado. A nossa vida ela é gerada, e essa geração
ela vai se desenvolvendo. E no decorrer desse desenvolvimento a gente vai plantando, colhendo. E Paulo, ele tinha uma ideia disso, e ele trata, principalmente no capítulo de número 6 de Gálatas, e ele diz sobre o que o homem semear, isso também ele ceifará. Olha o que ele diz no capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 6, ó. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo, e ele não deixa nada de fora, tudo aquilo que o homem, e quando ele diz homem aqui, tá? Ser humano, não é só o varão não, tá? Não é só o macho não. Quando ele diz tudo aquilo que o homem semear, plantar, isso também ele ceifará. Olha só, na hora de colher, tu não vai colher outra coisa, senão aquilo que tu plantou. Então quer colher coisas boas, planta coisa boa. Não quer colher coisa ruim, né? Quem que vai querer colher coisa ruim? Então para de plantar coisa ruim. Tem muitas pessoas achando que não haverá resultados de algumas ações, intenções, motivações para a sua semeadura, né? Aí vai plantando, acha que ninguém está vendo. O maior responsável e interessado e justo para dar a cada um aquilo que cada um merece, isso é justiça, dar a cada um o que cada um merece, né? A nossa justiça em Cristo nos livrou da condenação, mas a semeadura que nós semeamos diante desse desenvolvimento dessa salvação, ela vai sendo colhida. E ele diz, ó, versículo 8, porque o que semeia na sua própria carne, essa natureza caída, tendenciosa a tomar decisões, a andar regida pelas suas inclinações fora do projeto de Deus. E carne aqui vocês conseguem perceber que ele já trata no capítulo de número 5, as obras da carne. Ó, o capítulo 5, olha aí, ó, culto de ensino. Olha o capítulo de número 5 de Gálatas, versículo 16, ó. Digo, porém, andai no Espírito, e esse Espírito é em letra maiúscula, é o Espírito Santo de Deus, como aquele que guia, que conduz, que nos direciona, que nos dá condição de tomar decisões que glorifiquem o nome do Senhor, que faz com que a gente viva uma vida no propósito de Deus. E ele diz assim, ó, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E vocês lembram que eu falei o que é concupiscência? Concupiscência é desejo forte. E quando fala de concupiscência da carne, fala do desejo forte da natureza humana caída, né? E aí ele diz no versículo 17, porque a carne milita contra o Espírito, 17, o Espírito milita contra a carne, ambos são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E esse vosso querer é pautado nos teus instintos, no homem natural, né? E a gente não é um animal irracional, irmãos, para viver pautado em nossos instintos, né? Em nossos próprios desejos. Uma pessoa que vai tomar as suas decisões só pautado naquilo que ele deseja, que ele quer, tem coisa que nós vamos fazer sem querer mesmo. Vamos dizer assim, não é que a gente não sabe o que vai gerar aquilo, mas a gente vai fazer sem querer, porque às vezes a gente vai se arrastando, mas sabe o que é certo, sabe que é de Deus, sabe que é a vontade de Deus, e sabe que vai colher coisas boas, mesmo se sacrificando. Então ele diz no versículo de número 8, ó, entendendo um pouco que é sobre a carne, né? Porque o que semeia na sua própria carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E ao versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. E olha a frase, ó, se não desfalecermos, se não esmurecermos. Em uma outra versão vai dizer o quê? Se não desmaiarmos. Outra versão ainda vai dizer assim, ó, se não afrouxar-nos. Se não, uma outra versão diz assim, ó, e no tempo
e no estar fazendo bem, não nos desanimemos, porque na devida estação ceifaremos. A BKJ vai dizer o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos, olha só a palavra, se não desistirmos. Tem muitas pessoas e pais, mesmo vocês, que atualmente, agora, já não têm disposição de colher aquilo que Deus quer que eles colham. Muitas pessoas já não têm mais esse pique, chegaram em um ponto da vida que não estão mais com vontade de colher os frutos preciosos que Deus tem projetado para eles. Porque quando eu não tenho disposição para percorrer o ritmo da colheita, eu não vou ter resultados dentro do projeto de Deus. E olha só o que o Senhor diz em João, no capítulo de número 4, versículo de número 35, na Nova Bíblia Viva. Se tiver aí, reproduza, por favor. A última parte, ou uma parte do texto, João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35, na Nova Bíblia Viva, tem uma parte que diz assim, olhem, deem uma observada, enxerguem em volta de vocês e vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita. Então existe da parte de Deus a oportunidade de que nós direcionemos o nosso olhar para um campo, um lugar que está todo preparado para que nós possamos, como trabalhadores, como aqueles que estão à disposição do Senhor da vinha, do dono do campo, colhermos os resultados que o Senhor quer. Então, na época da colheita, não era, nos tempos bíblicos, só o lavrador que ia para a colheita. Na época da colheita, o lavrador e sua família, eles tinham muito serviço, muito trabalho a fazer. E hoje o grande erro de nós, enquanto povo, enquanto assembleia, enquanto eclésia, é de nós querer colher resultados de Deus, sendo que Ele nos projetou para caminhar em família, caminhar em grupos, em uma proporção mais menor, cada um tem o seu lar, tem a sua casa, tem a sua residência, e para que a família colha aquilo que o Senhor tem preparado para ela colher, precisa se dispor toda a família. Vocês veem que tem muitas famílias colhendo pouco da parte de Deus, sabe por quê? Porque às vezes é só a mulher que está dando conta de estar ali trabalhando dentro daquilo que o Senhor estabeleceu para ela trabalhar. Talvez é só ela que está tendo a visão de que precisa usar as ferramentas necessárias, de que precisa orar, de que precisa abrir a Bíblia Sagrada em casa e ler um texto com a família, de que precisa estender as mãos abençoando lá, de que precisa ir na cabeça daquele filho, daquela filha, que às vezes está com alguma perturbação, às vezes alguma coisa está acontecendo de diferente, ele não tem uma percepção e precisa ir lá e precisa estender as mãos e abençoar a noite. Então muitas famílias não estão tendo essa visão de que o campo está preparado, a colheita já está pronta, madura, e às vezes só um ou dois se envolvem com comprometimento com o Senhor, e tem muita dificuldade. Dá uma olhada para a realidade da tua família hoje. Todo mundo está envolvido e de olho na colheita que Deus tem preparado para eles? Acredito que uma boa parte da nossa. Feliz é aquele que tem toda a sua família de olho no dono do campo, de olho na expectativa que o Senhor tem para entregar. E Tiago entendeu muito bem. Paulo disse que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Tiago disse no capítulo 1, versículo 17, que toda boa dádiva é presente, todo dom perfeito, presente também, ele vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação. Deus só tem coisa boa para nós, coisa boa para os nossos relacionamentos, coisa boa para a nossa família. Deus tem coisas extraordinárias, mas existe pouca disposição quanto ao trabalho que se tem na colheita. Então no tempo da colheita, biblicamente falando, se você for estudar,
né, seja qualquer que for a família envolvida na agricultura, no tempo da colheita, o lavrador e a sua família tinham muito trabalho. E principalmente o papai e a mamãe aí, procurem envolver o teu filho nesse trabalho da colheita. Se você quer ter resultados que glorifiquem o nome do Senhor, tem que envolver. É trabalho pesado, trabalho muito pesado. E sabe como que acontecia? Um tipo de colheita de cereal, o ceifeiro segurava uma das hastes do cereal com uma mão, pegava com uma mão, e na outra mão ele segurava tipo uma foice pequena, curta, e aí ele ia fazendo assim, naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje, ele ia fazendo, pegava com a outra e ia fazendo, ia cortando. As duas mãos eram envolvidas, com uma ele segurava a haste do cereal, e com a outra ele segurava a ferramenta. E aí esse processo era intenso, e dependendo do tamanho do campo que tinha para colher, era vários dias, movimento repetitivo, envolvia as duas mãos, com uma pequena foice de ferro, ele cortava e com a outra segurava, e ia empilhando por ali. Olha só, que coisa, né? As duas mãos ocupadas, e mão simboliza o quê? Trabalho. Mão simboliza o quê? Ação. E quando está as duas mãos ocupadas, diz que é trabalho pesado, trabalho duro e trabalho contínuo. O pastor Maxwell está falando sobre melhoria, sobre continuidade. E aí ele está falando que existe alguns gerúndios na Bíblia que eles precisam, uma linguagem que eles precisam ser continuamente preservados na nossa vida, melhorando, a cada dia se santificando, a cada dia se dedicando ao Senhor. Isso nunca deva deixar. Então aqui nós temos um trabalho pesadíssimo, ocupando as duas mãos. Enquanto esse ceifeiro ia fazendo esse movimento, outros da família, eles ajuntavam todas aquelas hastes, né? E aí dependendo do tamanho da plantação, eles precisavam de se organizar, né? Hoje o Lucas falou: pastor, eu preciso de uns minutos para nós se organizar lá, porque nós vamos atender a demanda do espetinho, né? Então, está se organizando, porque me parece que venderam muito, né? Então tem que fazer setores de trabalho. E vocês veem isso muito nas grandes empresas que produzem em larga escala. Eles vai departamentalizando as coisas. Porque se não fazer organizado, se não fazer de forma a atender cada etapa do processo de produção, né? A matéria está ali, está pronta para ser trabalhada, o fruto está ali, maduro para ser colhido, mas dependendo do tamanho, você vai ter que se organizar para compartilhar a carga, senão tu não vai dar conta. Às vezes nós pedimos: Senhor, eu quero uma bênção recalcada, e Deus dá, sacudida. Sabe quando tu pega um saco daquele de 60 quilos e enche ele? Isso é que a palavra de Deus diz: uma bênção recalcada, sacudida e transbordante. Você pega aquele saco, enche de grãos, soca ele, enche de novo, soca ele, enche até ele ficar bem estufado, e aí transbordando. Essa é a medida que o Senhor, Ele quer dar para muitos. Mas aí eu pergunto: você dá conta de suportar isso aí? Você dá conta? Qual é a tua disposição para colher? Qual é a tua disposição para colher? Porque nós temos que ter intimamente ligação ao dono do campo. E muitas pessoas, não está tirando quase nenhum período para estar diante do dono do campo, pedindo as instruções para as colheitas que ele quer que essas pessoas colham. Então, outros ajuntam as hastes, né? Existem setores, dependendo do tamanho da colheita, formando os feixes, e os colocam, né, no jumento, em cima do jumento, em cima das carroças. Naquela época era assim, que os transportarão até a eira do povoado. Então todo esse processo de colher da roça
colocar no dorso do animal, em cima do lombo dele, e transportar até a eira. A eira era um lugar, né, socado, tipo um lugar onde ia ser trabalhado aquele material. A eira era aquele lugar, e em cada povoado ele tinha uma eira. Olha só o que o Senhor Deus diz no capítulo de número 8 de Deuteronômio. Vamos lá, versículo de número 7. Uma promessa para os israelitas que estava se concretizando na linguagem de Jesus sobre colheita, sobre plantação. E nada está escrito por acaso. Olha só o que Deus já dizia para os israelitas antes mesmo. Isso aqui foi Moisés que escreveu, de eles estarem estabelecidos, fixados, firmados na terra que o Senhor daria a ele. No capítulo de número 8 de Deuteronômio, versículo de número 7, olha que promessa gloriosa. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, ó o ambiente, terra de ribeiros de água, de fontes de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, de cevada, de vides, de figueira, de romeiras, terra de oliveiras, de azeite, de mel, terra em que comerás o pão sem escassez. Ou seja, vai ter muita abundância ali, e nada te faltará nessa terra. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás, versículo 10, e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus. Essa era a promessa do Senhor para o seu povo. E aqui nós temos uma família em plena colheita, com os campos verdejantes, o chefe da família cortando, empilhando, os outros já vêm, coloca no lombo do animal e conduz para a eira da comunidade, a eira da família. Então a realidade era uma realidade de bênção, mas não é porque a realidade proposta pelo Senhor da terra, por aquele que prometeu para o seu povo que daria uma boa terra cheia de águas, cheia de mananciais produtivos, nos isenta da responsabilidade de fazer a nossa parte, principalmente de colher. Tinha muito trabalho, era uma terra produtiva com fontes. Então nós imaginamos esta família ali, no decorrer daquele dia, daquela grande safra, colhendo e tendo trabalho. Em dado momento, eles param diante daquele sol escaldante. Aí a família vai para debaixo de uma figueira descansar, recarregar a energia. E quando nós olhamos para a sombra na Bíblia, nós temos também uma característica do que o Senhor representa na nossa vida. Porque dentro da colheita do Senhor, nós precisamos entender que existe a sombra poderosa do Senhor para nos refrigerar, para nos dar descanso, para que nós possamos recarregar a energia. Porque se você não estiver atento para essas sombras do Senhor, no decorrer da atividade, da tarefa de colher, você vai se sobrecarregar, você não vai dar conta, você vai ficar doente. Quando eu olho para a vida de um personagem bíblico, para você entender o que o Senhor colocou no meu coração, eu percebo isso no capítulo de número 25 do livro do Êxodo. Deus fala com Moisés e diz: Moisés, eu tenho um projeto, eu vou dar um propósito para vocês nesse deserto. Eu preciso de que me façam um santuário para que eu habite no meio de vocês. E o projeto é assim, assim especificou. E aí ele dá a ordem para Moisés: Moisés, vocês vão fazer exatamente do jeito que eu estou dizendo, não tira e nem coloca nada. Tem um detalhe: eu vou prover a mão de obra especializada. Eu tenho escolhido por nome a Bezalel e a Oliabe e aos seus companheiros, e do meu espírito eu tenho enchido eles, para que toda a obra que eles forem realizar, eles realizem em pleno deserto, construir uma obra complexa daquela. O nome Bezalel, ele significa exatamente isso, ó, na sombra de Deus. O nome Bezalel significa na sombra de Deus. E sombra, ele identifica exatamente refrigério. Sombra
identifica exatamente recarregar as energias, dar uma pausa para recompor as forças, porque a obra é complexa. A obra é complexa em pleno deserto, e nós estamos assim também. Nós estamos assim. É bem provável, se você não chegou assim, é bem provável que alguns dos que me ouvem aqui estão até a tampa de tanta atividade, e às vezes parece que o mundo pressiona nós para nós ficar cada vez mais intensos nas coisas, e às vezes nós ficamos como alguém que está em pleno deserto construindo uma obra complexa daquela. Mas eu quero te dizer que diante dessa complexidade de trabalho, diante daquilo que o Senhor colocou no teu coração, você precisa estar na sombra de Deus, trabalhando enquanto se refrigera, trabalhando enquanto confia, trabalhando enquanto recarrega a bateria. Quando a Bíblia Sagrada vai dizer no capítulo de número 40 de Isaías, versículo de número 31, ele diz: os que confiam no Senhor são como águias, que sobem e não se cansam, que correm e não se fadigam, que andam e caminham. Então, a águia, ela é um dos pássaros que, quando os ornitólogos estudam ela, a águia tem uma estrutura cilíndrica. A águia, ela consegue alçar voo e atingir grandes alturas, e quando vem a tempestade, ela não é igual os demais pássaros. A águia, quando ela enfrenta, ela se depara com uma tempestade, ela abre as asas e ela consegue transpor a tempestade e voar acima da tempestade. E a águia, ela tem uma estrutura que lhe permite que, enquanto ela está voando, e o tempo que ela precisar para atingir o propósito e o objetivo que ela tem a chegar em um determinado lugar, é o tempo que ela vai ter para voar. Por quê? Porque ela tem uma estrutura que ela, enquanto voa, essa estrutura cilíndrica faz com que ela descanse. Enquanto voa, ela descansa. Enquanto voa, descansa. E a Bíblia, ela é plena, e ela não compara a nossa vida de confiança no Senhor, de fé no Senhor, de crença no Deus Todo-Poderoso. Ela não compara por acaso. Ela compara, sabe por quê? Porque ela sabe que cada um dos crentes que aqui me ouvem nesta oportunidade, cada crente que ouvia a palavra de Deus na Bíblia, ele tinha os seus desafios. Deus sabe que nós não podemos olhar para trás porque colocamos a mão no arado. Deus sabe que nós não temos às vezes tempo para retroceder, porque o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como leão. Então, enquanto você está fazendo, descansa no Senhor. Enquanto você está atuando dentro de um roteiro de Deus, pode ter certeza, o Senhor vai te dar descanso, porque Ele é o teu Deus e está cuidando de tudo. Se você acredita, glorifique o nome de Jesus nesta oportunidade. No meio desse sol escaldante, essa família descansa à sombra de uma figueira. Eles riem e conversam enquanto comem uma breve refeição. Eu li para vocês Deuteronômio 8:7. Todo esse material da terra, talvez eles fizeram ali um delicioso almoço e estavam comendo desse material, estavam desfrutando do produto da terra, estavam recarregando, se alimentando debaixo de uma sombra. Quando eles terminam a refeição, e aí eu li também Deuteronômio 8, tem fontes de águas. Com certeza, depois de uma bela refeição, dá aquela sede, e aí ali eles tomam daquela água. Então, quando nós olhamos para essa característica desta família aqui que eu estou colocando para vocês, cumprindo o propósito da colheita, tendo trabalho, mas tendo os meios necessários para que essa colheita seja um sucesso, nós percebemos também que diante do propósito de Deus para o seu povo, não estava apenas o trabalho de ter um campo para colher, de ter as ferramentas adequadas, de ter a família envolvida, mas existe também um propósito do Senhor para Ele conceder grandes resultados a muitos. Você já se perguntou, quando nas tuas orações você ora, pedindo para Deus muitas coisas boas para você? Você já se perguntou se é o objetivo de Deus apenas você ter e desfrutar
Claro que isso é normal, é coerente, você desfrutar, tua família desfrutar. Você já se perguntou que não exige, que se existe algum outro propósito do Senhor para uma prosperidade? Você que está com um projeto de prosperar, você que Deus te abençoou, você já pensou que se Deus ele dá muito a alguns, Ele tem um propósito naquilo? Para grandes colheitas do Antigo Testamento existia um propósito de Deus, e um propósito essencial para as colheitas cumprirem na totalidade o objetivo de Deus. Leia comigo no capítulo de número 24 de Deuteronômio, na Nova Bíblia Viva. Aquela família diante daquele grande trabalho, levanta do seu almoço e dá continuidade ao trabalho. De repente, Valdeci, algum membro da família percebe e diz: papai, nós esquecemos algumas espigas, de tão abundante que está a colheita, alguns grãos ficaram para trás. Aí o pai muito sabiamente e coerentemente: olha, filho, pega não, deixa isso que ficou para trás, vamos continuar colhendo que ainda tem muito serviço. Tinha um propósito naquilo que era deixado para trás. De qualquer plantação tinha um propósito naquilo que respingava. Quando a bênção é muito grande, existem coisas que Deus tem um objetivo para a tua vida. Se você ainda não teve a sensibilidade, mas existem coisas que Deus nos concede para um propósito específico. Era assim com o povo de Israel. Isso aqui nos traz uma grande lição. Olha só, Deuteronômio, capítulo de número 24, versículo 19, na Nova Bíblia Viva. Tem como colocar aí, pessoal da mídia? Nós vamos ler todo do capítulo de número 24, versículo de número 19 ao 21. Deuteronômio, capítulo de número 24, do versículo de número 19 ao 21. Não vai dar certo aí? Vamos ler então aqui nessa versão de Bíblia. Eu queria na Nova Bíblia Viva, eu vou ler na atualizada mesmo. Deuteronômio, capítulo de número 24, e no versículo de número 19 até o 21. Observem aí. Na minha versão diz assim, versículo de número 19: quando no teu campo cegares a messe, e nele, olha só, esqueceres um feixe de espigas, olha a ordem, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. E olha o propósito: porque o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, outro tipo de plantação, não voltará a colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, outro tipo de plantação, não tomarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Observem aí que o Senhor Deus tinha, com a prosperidade que ele dava ao seu filho, ele tinha o objetivo de também contemplar algumas pessoas que não tinham plantação, algumas pessoas que não tinham terra, não tinham espaço para plantar, eram órfãos, eram viúvas e eram estrangeiros que não tinham herança no lugar, eram viajantes que passavam por aí. O Senhor diz: ó, quando alguma coisa esquecer, ficar para trás, você não volte para pegar, deixa os colhedores vir pegar, porque isso era um estabelecimento do Senhor. Hoje em dia, dentro da nossa realidade, eu acredito que nenhum dos irmãos que está aqui tem condições de, ou está produzindo um grande pomar, e viva disso, não subsiste disso, né? Mas hoje em dia não dá para esquecer, né? Aquilo que respinga na conta, às vezes nem respingar fica lá, né? Tira tudo. Mas um dos propósitos que Deus abençoa alguém, quando você vê alguém muito abençoado por Deus, é porque essa pessoa ele ama compartilhar aquilo que Deus deu para ele. Eu vou contar aqui esse testemunho, eu acredito que ele não vai ligar, mas tem um irmão aqui em Rolim de Moura, que desde que eu cheguei,
e tive o diagnóstico da minha filha, Ana Luísa, né, da diabetes, ele me deu um apoio gigantesco, né? Ele tinha conhecimento, tanto a esposa dele com diabetes, quanto alguns familiares também, ou uma sobrinha dele tinha. E aí ele me deu umas coordenadas para facilitar o tratamento, né? Que a gente cuida. E aí ele me indicou um sensorzinho, que não precisava mais furar o dedo, esse que a Ana Luísa usa hoje no braço, e vocês já veem a gente medindo, né? É o Adão Favarin. E quando ele me deu essa ideia de estar melhorando essa questão para cuidar melhor da Ana Luísa, nos começos do dia, daquela época, o sensor que dura 14 dias custava R$ 289,90. R$ 289,90 por cada 14 dias ele vence. Até hoje é assim. O Adão Favarin tinha mês que ele chegava com três daquele sensor para mim. Então nos primeiros meses eu não gastei um centavo, até ficava em estoque aquele negócio. E até hoje, deu dia 5, dia 10, o Adão Favarin chega lá com um sensor. E hoje está custando R$310. Todo mês ele chega lá que tem um compromisso. Que se Deus não fizer um milagre, está aqui, ó. Enquanto estiver aqui perto, aí ele leva o sensorzinho, o Libre da Luísa, R$310. E aí eu vejo e converso com alguns que conhecem o Adão Favarin. Ele não faz só isso comigo, ele ajuda várias famílias. E aí quando a gente vê o dízimo desse irmão, como que ele é abençoado, a gente entende que tem gente que Deus dá justamente para socorrer alguém. Aquele que dá um copo de água fria não fica sem galardão. Imagina quem abençoa com mais de um copo de água fria. Imagina quem abençoa com recurso, quem alivia a dor de alguém. Imagina o tamanho do galardão desse homem. Então eu pergunto para você: você quer ser abençoado para quê? Na lei já estabelecia que era para atender a necessidade de alguns necessitados. E às vezes você só está pensando na tua própria necessidade, na necessidade da tua própria família, e não abre o horizonte. Não abre o horizonte para que o Senhor possa ampliar os horizontes da tua colheita e você contemplar o propósito de Deus. Num campo ali perto, os respingadores recolhem o cereal que sobrou. Alguns deles são pobres e não têm campo para cultivar. Então hoje a nossa realidade não nos permite reproduzir o mesmo sistema. Isso trata da nação judaica em Canaã. Mas qual é a tua realidade hoje? O que Deus tem te dado hoje? O que tu tem feito com isso? Só juntado? Meus irmãos, se tem uma coisa que Deus ama, é aquele que estende as mãos aos necessitados, órfãos, pobres e viúvas. Olha o que diz o Salmo 68, são pessoas necessitadas, são pessoas que precisam de apoio, são pessoas que a sua subsistência, devido à situação que estava vivendo, estava comprometida. Nós vamos ler 2 textos, para você entender que existe um propósito de resultados que Deus te dá, principalmente no que tange a colheitas nessa área. Olha o capítulo de número 68 o Salmo 68, olha o verso de número 5. Olha só como que Deus se qualifica. Ele diz assim, Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Pai de órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Ou seja, Deus, ele cuida daqueles que precisam de cuidado, daqueles que estão incapacitados da sua subsistência, que estão com seu histórico comprometido. Lá no Provérbios, capítulo de número 19, versículo de número 17, na Nova Bíblia Viva, diz assim, você conhece muito bem: quem ajuda os pobres, empresta ao e ele o recompensará. Olha só que versículo, parece que eu li hoje. Eu já tinha ouvido falar, mas hoje ele abriu um entendimento assim. Então eu oriento a você que deseja nessa área ser próspero, comece a pensar nisso. Para que tanta prosperidade? Para que correr atrás de tanto? Às vezes você não percebe, mas existe um propósito de Deus dentro dessa prosperidade que Ele quer conceder para cada um de nós. Então, diante desse contexto, nós percebemos que esse lavrador, ele vai espalhando
ele junta os seus feixes e vai espalhando no povoado. E ele vai lá, naquele lugar que chamava de eira, um piso elevado de terra batida, e ali ele vai se organizar. Olha só o trabalho que dava. Ele pega os bois, coloca os bois para girar em torno daquela eira, daquele cimento ali, daquele lugar mais duro ali, e ali os bois vão girando, andando em círculos e buscando ali debulhar todas aquelas espigas. Olha só o que diz Deuteronômio, capítulo de número 25. Vamos lá para Deuteronômio, capítulo de número 25 e o versículo de número 4. Tudo isso dentro de um contexto bíblico, para você entender todo o processo. Você que deseja colher do Senhor e está de braços cruzados, você que deseja colher do Senhor e acordar 10 horas da manhã, você que deseja ter uma boa colheita e não fazer nada diante dessa colheita que o Senhor colocou diante de ti, pode ter certeza. Olha só, não atarás a boca do boi quando debulha. E essa debulhação era mais um processo da família que tinha colhido, tinha transportado as espigas para aquele lugar que chamava de eira, e ali com pedras pontiagulhadas e pedaços de metais, na parte de baixo eles iam cortando os feixes, enquanto os bois iam rodando com aquilo lá, os pedaços de metais iam fazendo todo o trabalho de debulhação. Então o lavrador, depois desse processo de debulhação, ele espera que a noite chegue, porque durante o dia, se ele pegar para fazer outro processo que é complicadíssimo, se ele pegar para fazer o processo de abanar, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, principalmente aí quando colhiam arroz e moía no pilão, pegava aquele negócio e jogava assim, ó, e aí voava a palha para todo lado, pegava, eu moí muito arroz no pilão, de nossa geração de ferro, né? Não sou tão velho assim, mas ainda faço parte da geração de ferro. Então, esse lavrador, ele esperava uma brisa no fim da tarde suave. Por quê? Porque se ele fosse fazer esse processo de abanar os grãos, naquele vento mais forte, podia voar. Então tinha toda uma técnica. Durante o anoitecer, o lavrador usa uma forquilha comprada de madeira e uma pá de joirar para jogar no ar os feixes debulhados. E ali onde tem a separação da palha, como declara lá em Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 12, que ele vai fazer essa separação, né, do grão da palha. Os grãos caem no chão e a palha, ou a pragana, ou o joio, que é mais leve, é levada embora pelo vento. Aí onde tem todo esse processo de separação. E o lavrador, ele não faz apenas uma vez com isso. Você que já fez esse processo sabe, tem que fazer várias vezes. E quando faz, você dá uma olhada, ainda tem palha, e vai jogando, dá uma olhada, tem palha. E depois de todo esse processo, ainda tem que catar, né? Ficou alguns sem descascar ainda. Olha só todo o processo de uma grande colheita. Imagina isso em grande escala, irmãos. Aí eu pergunto para quem me ouve aqui: você quer ter uma grande colheita? Sim ou não? Quem quer ter uma grande colheita? Levanta a mão assim. Se prepara para trabalhar, meu irmão. Tu acha que vai ficar de braços cruzados? Quer ter um bom relacionamento conjugal? Ó, trabalha. Esses dias eu já quebrei um tabu que já vinha faz dia, né? Eu tinha criado uma ânsia de fazer alguma coisa em casa, não ajudava a minha esposa mais para nada, lavar louça, nem limpar a casa. Eu tô quebrando esse tabu já. Comecei a lavar louça de novo, já tô pensando em limpar a casa para dar uma melhorada, uma aliviada, né? Então nós precisamos, né? Quer ter resultados? Vai trabalhar, meu irmão. Vai ter trabalho. Tá achando que vai ter só lá? Até para saborear você tem, deixa a bagunça. Então os grãos caem. O lavrador faz isso várias vezes até joeirar todo o cereal. Então, de manhã, a esposa e as filhas do lavrador começam a peneirar.
elas balançam as peneiras cheias de grão, misturadas com pedrinhas. Imagina, vem muita coisa, né? Ainda tem todo esse processo. A cevada cai nas cestas e o que resta, ou o que não presta, é jogado. E aí depois de todo esse processo, eu até coloquei aqui, pensando, né, nessa família, eu coloquei assim: ufa, enfim, vamos estocar esse negócio, vamos guardar. A colheita foi boa, mas olha o trabalho que deu. A colheita desta família, ó, boa, mas dá trabalho. Dá muito trabalho, dá muita mão de obra. Os trabalhadores guardam um pouco de cereal em jarros, o restante é colocado em silos cavados na terra. Na eira o lavrador endireita as costas, alonga os músculos cansado e olha para os campos em volta do povoado. Ele vê com satisfação aqueles terrenos tudo amarelado, né? Coberto do restolho, uma prova viva de dias e dias de trabalho, né? E aí ontem o pastor estava falando, né, sobre a inveja. Às vezes a gente vê alguns flashes da vida de alguns, né? Alguns flashes. Às vezes a gente vê só no lugar público, ou às vezes na rede social, e não sabe que de trás de todo aquele processo bonito que você vê ali, alguns flashes, alguma foto, alguma honraria, alguma coisa, existe mão de obra pesada, existe muito investimento. E diante de tudo isso, o lavrador faz igual o salmista. Vamos lá para nós finalizar. E aí você vai sair daqui pensando nisso, irmãos. Você vai sair daqui pensando nisso. E ei, quanto mais você quer ter uma boa família cuidada pelo Senhor, você tem que trabalhar para isso. Como que é o trabalho hoje? É braçal? É peneirando? Não. É se dedicando ao Senhor, é tendo sensibilidade a ouvir a voz do Espírito Santo, é não deixando a tua vida de comunhão com Deus, porque às vezes a gente faz concessões, e são as pedras que entram no meio do nosso resultado, são a sujeira que ainda está aí. A gente precisa abanar, mas a gente não quer passar pelo filtro da palavra, a gente não quer passar pelo filtro da obediência ao Senhor. O lavrador com gratidão declara, Salmo 65, versículo 9 a 11. Salmo 65, versículo de número 9 a 11. Tu visitas a terra e as regas. Olha só, ele reconhece que é Deus, tá? Tu enriqueces copiosamente. Tu as enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões, regando-lhes os sulcos, aplainando-lhe as leivas. Tu os amolece com chuvisco, todo o processo, e lhes abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Olha só, tudo isso vem do Senhor, mas Ele conta com você para que você colha. A palavra de Jesus para você, dá uma olhada para o território que o Senhor te plantou. É só tu colher, meu irmão. E para você colher, você precisa se dedicar. Tem muitos jovens aqui que querem ser pregador, né? Mas tem que se dedicar, tem que ler Bíblia, tem que estar nos cultos de ensino, tem que estar na escola dominical, tem que estar nos cultos na rua, pregando com os irmãos. Aí vai pregar, tem que pregar lá no trabalho, na escola, na faculdade, né? Tem muitas jovens querendo casar, tem que aprender a cozinhar, senão teu marido vai comer a tua comida, vai ficar, dá trabalho, fica do lado da mãe. Se a mãe não tiver habilidade na cozinha, vai para a avó, vai para a sogra, se está já tendo aquela interação de conhecimento, né? O homem quer casar, então já vai pensando no trabalho que vai dar para manter essa mulher, né? Olha só as contas que tu vai pagar por mês, assumir. Então dá trabalho, é uma bênção, mas só está olhando pro doce, né? Tem o amargo, só está olhando para a rosa, tem os espinhos. Então eu vim aqui para te dizer exatamente isso que você está ouvindo. Aqui, por 3 anos eu vim, tem que ter disposição para ir colher, para ir pegar, para ir. Então eu fiquei impactado com essa palavra. Vamos colocar de pé? Tá bom? Pensa nisso, tá? E Deus nos colocou num bom ambiente. Nós estamos fora dessa parafernália tudo do mundo. Nós estamos em terra boa,
né? Não deixe que as coisas do mundo vai sufocar, né, essa plantação. Não deixe que a tua preguiça, que a tua indisposição, né, possa parar o projeto de Deus, te dar abundância, mas até você desfrutar, tá bom? Tem muito trabalho pela frente. Vocês entenderam, amém? Levante a tua mão assim: Pai, diante da tua presença queremos te agradecer, te louvar, reconhecendo o teu cuidado, Senhor, especial, nos nutrindo, nos fortalecendo, robustecendo a nossa fé, a nossa confiança. Pai, dai-nos sensibilidade, humildade, para que nós nos submetamos, Pai, a todo o processo. Senhor, quantos, Pai, enfrentaram o processo de cultivo, estão plantando coisas boas, mas quando chega para colher, Pai, não suportam a pressão, não sabem descansar e confiar a Ti também todas as demandas, Pai, de cuidado daquilo que o Senhor já proveu para eles, e dá sabedoria, Pai, àqueles que o Senhor já tem dado, Pai, para abençoar alguém, para abençoar a Tua obra, para ser fiel, Senhor, ofertante na Tua casa, aqueles que já estão trabalhando, Senhor, para serem fiéis contribuintes, Pai, para estender as mãos para o pobre, para ter um olhar, Pai, bíblico, de amor para com a Tua vontade, Pai, que o Senhor possa nos melhorar, Senhor, para que os resultados não se tornem amargos, para que os frutos, Senhor, não apodreçam, Senhor, pela nossa omissão de colher. Senhor, dai-nos, Senhor, mais, Senhor, graça, para estarmos buscando de Ti sabedoria, para nos aproximar mais de Ti a cada dia, porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Vai repreendendo toda indisposição para colhermos, Pai. Vai repreendendo toda falta de, Senhor, convicção naquilo que o Senhor tem reservado para cada um que Te busca. Vai repreendendo, Senhor, toda, Senhor, anorexia espiritual. Quantas pessoas estão anêmicos, Pai, já não tem mais força nem graça para estar correndo atrás daquilo que o Senhor já entregou nas nossas mãos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que esse ministério alavanque. Em nome de Jesus, que esse projeto, Pai, vá para frente. Em nome de Jesus, que a Tua vontade seja feita acima das nossas, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê prazer, alegria, que cada conquista, Pai, possa ter, assim como aquela família, Pai, no salmo que nós lemos, Pai, olhando para cada detalhe, para cada obra, para cada construção, e reconhecendo a Tua bênção, a Tua mão, reconhecendo, Pai, o Teu suporte, o Teu amparo, reconhecendo o Teu cuidado especial. Que perde a rabacanta. Levante a tua mão assim: Senhor, que o Senhor prepare campos, Pai, maduros, Pai, pronto para a colheita, Pai. Esse sonho, esse projeto, Pai, dá para ele, dá para ela. Se é para glorificar o Teu nome, Pai, em nome de Jesus, a partir de hoje, Pai, que saia do papel. A partir de hoje, Pai, que ande, porque o Teu nome será glorificado para aqueles que a Ti, Senhor, buscam e de Ti buscam capacitação do alto. Tem misericórdia da nossa vida, Pai. Tem misericórdia de muitos, Pai, que estão de braços cruzados. Tem misericórdia, Pai, daqueles que poderiam estar aqui hoje no culto de ensino e estão em casa tranquilão, Pai. Poderiam estar alimentando um pouco mais a sua fé, estão tranquilos, Senhor, diante da grande colheita, da grande responsabilidade que o Senhor deixou para cada um de nós. Abençoa a Tua igreja, continua com as mãos estendidas, é a nossa oração, em nome para a glória de Jesus. Quantos confirmam dizendo?